Boa tarde, meus pimpolinhos dos sextos anos, sexto A, B e C. Tudo bem com vocês? Acabei de almoçar. Comi bem, né, gente? Comi bem, já falei pra vocês. Mas enfim, acabei de almoçar, agora resolvi que eu quero terminar hoje esses vídeos sobre as instruções para que vocês consigam facilitar aí a vida de vocês na hora de resolver essas atividades. Pessoal, eu tô aqui com um plano de aula aberto que já está disponibilizado para vocês, que tem como habilidades aqui alguns conteúdos, alguns a gente já trabalhou em sala de aula, outros a gente vai trabalhar aqui online e aprofundar também, tá? Então, quais são as habilidades aqui, pessoal? Vamos lá. Vamos começar a aula agora. Vamos lá, gente. Não vamos ficar desanimado só porque a gente está estudando em casa, tá? A gente tem um problema desse isolamento social, é que a gente fica meio preguiçoso. Então é bom a gente ter assim, a gente planejar a nossa hora de estudo. Então eu vou ter aqui, vamos supor, 1 hora para estudar história, 2 para estudar matemática, né? Meia hora para fazer alguma atividade que ficou para trás. Então é importante a gente ter um cronograma de estudo, porque na escola a gente ficava 9 horas, né, gente? Eu sempre falei isso pra vocês. Então aqui, quando a gente está em casa, a tendência é a gente diminuir um pouco esse ritmo. Mas se a gente conseguir ter uma disciplina, a gente consegue aí avançar bastante. Eu tenho passado bastante atividade para vocês porque eu sei que vocês estão com tempo. E ao invés de a gente ocupar o tempo só com TV, jogo, game, né, Netflix, vamos estudar um pouquinho também, né, pessoal? É importante pra gente não perder o ano letivo, não ser um ano perdido aí pra gente, porque nós teremos alguns meses ainda de confinamento, ok? Então vamos lá para as habilidades, pessoal. Conhecer as teorias sobre a origem do homem na América e no Brasil. Então, como que esse homem sai lá da África, o homem lá do Paleolítico, que ainda é nômade, que ainda não conhece agricultura, não conhece a domesticação dos animais, que rota que ele faz para chegar até a América e depois até o Brasil. Identificar geograficamente as rotas do povoamento do território americano e brasileiro. Então, a gente vai pegar um mapa que eu já disponibilizei para vocês aqui nessa aula, para a gente estudar essa rota, como que o ser humano chegou até a América e depois até o Brasil. Descrever as relações entre sociedade e natureza, a gente vai continuar trabalhando com esses dois conceitos. Então, se tem povoamento na América, a gente já pode dizer que existem sociedades aqui na América que estão interagindo com o seu meio, que é a natureza. Então, como que se deu essa interação entre esse homem que chegou na América com o seu meio? Destacando os povos originários, né, indígenas originários, e os povos até que vieram antes dos indígenas que nós conhecemos no Brasil na atualidade, ok? Então, pessoal, qual que é o objetivo dessas aulas? É compreender o deslocamento do homem na América, identificar os deslocamentos do homem no Brasil e relacionar os conceitos de sociedade e natureza. Não preciso nem comentar, senão eu acho que eu vou ser um pouco repetitiva aqui com vocês. Para isso, pessoal, eu disponibilizei um vídeo documentário que eu achei muito interessante. Ele tá, né, no YouTube. É um documentário que fala da Serra da Capivara, que é um sítio arqueológico brasileiro muito importante para o Brasil, tá? Esse vídeo ele foi gravado no Piauí, a Serra da Capivara fica no Piauí. Uma arqueóloga muito importante, né, que tomou essa iniciativa, a Niede Guidon, que vai produzir esse vídeo. Então, é importantíssimo, vocês não vão conseguir resolver as questões se vocês não assistirem o vídeo, tá? Não quero dar... Então, amores, esse vídeo documentário, ele tem mais ou menos uns 30 minutos. Deixa eu ver aqui exatamente... Tem 30 minutos, tá? Quem não tiver muita paciência para assistir vídeo documentário, assiste aos pouquinhos,
15 minutos, assiste um pouquinho, descansa, vai fazer uma outra coisa, vai estudar uma outra matéria, depois volta, assiste mais 15. Mas é importante que vocês assistam ele todo, pessoal. Eu tô indicando aqui, eu tô pedindo para que vocês, alguns alunos, façam um relatóriozinho do filme. Então vai assistindo e vai anotando o que tá entendendo. Porque assim a matéria vai fixar melhor na cabeça. E a gente, na hora de resolver as questões, assim, vai ficar muito mais fácil, né? Então, se seguir todos esses passos que eu tô propondo para vocês, eu tenho certeza, pessoal, que a gente não vai ter problema para resolver as questões. Vão ficar poucas dúvidas e as poucas dúvidas que ficarem, vocês podem acionar aqui meu e-mail, meu WhatsApp, que eu já pedi, acho que eu já coloquei aqui para vocês, mas estou colocando de novo, só para vocês lembrarem que vocês têm todo essas ferramentas aí para estarem me contactando e a gente conversando, tá? Num segundo momento, o que eu propus para vocês, pessoal? A leitura de alguns textos. Não adianta, ai, professor, eu não gosto de ler. Gente, não adianta. Não é assim que funciona. E a gente sabe que, principalmente nas matérias de humanas, geografia, história, né? A gente tem que ter um mínimo de leitura, tá? Então, deixei aqui 2 páginas do livro, não é muita coisa. Ai, desculpa, gente, são 3. 3 páginas. É razoável, né? Nós temos aqui o povoamento da América. Então, nós temos aqui um mapa com o povoamento da América, como que o homem sai lá da África. Vocês estão vendo ali, pessoal, quem tá me acompanhando? Como que o homem sai lá da África e começa aqui a povoar a América. A gente já falou nas nossas aulas presenciais que o homem utilizou do Estreito de Bering, né, para chegar até a América. O homem era nômade, pré-história, ele estava andando em busca de melhores condições. E na última glaciação que a Terra sofreu, congelou ali esse canal que liga a Ásia à América e o homem conseguiu atravessar em busca de alimentos e de melhores condições ambientais, climáticas, de alimentação, de caça, enfim, ele atravessa. Chega à América do Norte, depois desce pela América Central até chegar no território brasileiro. Então aqui a gente vai falar um pouquinho do povoamento da América e depois a gente já vai entrar na questão dos povos originários brasileiros, tá? Então a gente vai falar aqui agora, nessa página aqui, que é a página 32 do livro didático, pessoal, a gente vai estar falando sobre os povos da Lagoa Santa, né? E depois sobre os povos dos sambaquis e da Serra da Capivara, que eu já deixei o documentário para vocês estarem recolhendo mais informações. E também vamos falar sobre as sociedades amazônicas. Então, nesse primeiro momento, eu não vou dar uma aula expositiva para vocês. Eu quero que vocês, através da leitura do texto, aprendam sobre esses povos, ok? Se tiver alguma palavra, alguma frase que não entendeu, dicionário, Google, professora, tem WhatsApp, tem e-mail, a gente pode se comunicar, tá? Essas aulas eu não vou fazer assim aulas expositivas, até porque a ideia dessas aulas inicialmente gente, tá quase caindo aqui o negócio. Ai, meu Deus, tô fazendo uma gambiarra aqui. Mas tudo bem, tá dando certo. A ideia, né, das próximas aulas, aí sim, eu quero dar as aulas expositivas. Mas agora, como a gente não tem tempo, eu quero que vocês façam a leitura, a interpretação de texto, para responder as questões que vão vir logo a seguir, tá? Então, aqui nós temos 1, 2, 3 atividades que eu já vou explicar agora no próximo vídeo. Na sequência, aliás, desse mesmo vídeo, eu vou explicar para vocês como resolver essas 3 atividades, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Questão 1. O sítio arqueológico do Parque Nacional da Serra da Capivara em São Raimundo Nonato tem provocado alguns debates a respeito das teorias de povoamento na América. Segundo os arqueólogos que estudam o sítio, há evidências que a. Os humanos teriam chegado à América há cerca de 50 mil anos. B. Os primeiros hominídeos a chegar à América não seriam Homo sapiens. C. Os humanos teriam chegado à América do Sul e não pelo norte do continente.
D. Os primeiros habitantes teriam chegado à América a nado e não a pé ou em canoas. E. Os primeiros seres humanos teriam surgido na América e depois migrado para os demais continentes. Então, assim, o fato de termos encontrado o Cerrado da Capivara mudou o debate sobre a chegada do homem à América. Então, vocês vão aqui escolher a alternativa correta. Depois de ter assistido o vídeo, ter lido os textos, aí eu acho que já dá para vocês responderem essa questão, ok? Não é tão fácil, não é. Mas a ideia também é a gente manter aí, né, um certo nível de dificuldade para a gente não se acomodar, né, pessoal? Então, vamos para a próxima questão? Questão 2 também de múltipla escolha, tá, pessoal? Então, vamos lá. Múltipla escolha, o que significa? Alternativa. Você vai anotar se é A, B, C, D ou E, ok? Que é a resposta correta. A respeito da Luzia, o crânio encontrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais, no ano de 1975, assinale em seu caderno apenas as alternativas que contêm afirmativas corretas. Então, sobre o crânio da Luzia, que é considerada a Eva brasileira, a primeira habitante do Brasil, que foi encontrada lá em 1975 em Lagoa Santa, em Minas Gerais. O que é verdade? Você vai assinalar só o que é verdade, ok? Então, Luzia tinha traços negroides com nariz largo e queixo saliente. O crânio demonstra que os primeiros habitantes da América já possuíam costumes semelhantes aos dos indígenas que habitavam atualmente o Brasil. A descoberta do crânio de Luísa alterou a teoria sobre o povoamento da América. Coloca Vzinho na frente, Fzinho na frente. Depois vê quais alternativas são corretas e assinala um X na que está correta. Se tiverem dúvida, gente, pode falar comigo. Essa atividade que é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível, tá? Não tá tão difícil de fazer, não. Para quem tá estudando, tá lendo, tá, né, direcionando isso corretamente, como eu tenho orientado, eu acho que não vai ter problema, tá bom? Questão 3 e última dessa atividade, vamos lá. Sobre o sambaquis, é correto afirmar: são rochas localizadas no litoral do Brasil? Formaram-se pela acumulação de conchas, moluscos, alimentos, ossos, ferramentas e etc. A maior parte dos sambaquis brasileiros está no litoral há mais de 100 mil anos. Os sambaqueiros permaneciam pouco tempo no mesmo lugar? Então, lê o texto sobre os povos do Sambaqui e responda essas questões. Ok, pessoal? Encerramos mais uma atividade. Vamos para a próxima. Próxima atividade chama diálogos, tá? Então, vocês vão ler um texto que está indicado aqui. Ele foi retirado do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. É um livro que é um best-seller, ultimamente é um dos mais vendidos aí nas livrarias. Eu já tive a oportunidade de lê-lo. E tem um trecho aqui, um excerto, né, que a gente diz do livro, que vai falar o seguinte. Nesta paisagem, ele elabora alguns aspectos dos antigos povos nômades que viviam da caça e coleta de alimentos durante a chamada pré-história. Leia-o com atenção e responda ao que se pede. Então, a gente vai começar a ler o texto agora. Membros de um mesmo bando se conheciam intimamente e eram cercados por amigos e parentes durante a vida inteira. A solidão e a privacidade eram raras. Bandos vizinhos provavelmente competiam por recursos e até lutavam uns com os outros, mas também tinham contatos amigáveis. Eles intercambiavam membros, caçavam juntos, comercializavam artigos raros, construíam alianças políticas e celebravam festividades religiosas. Tal cooperação foi uma das marcas importantes do Homo sapiens e lhe deu uma vantagem crucial sobre outras espécies. Às vezes, a relação com bandos vizinhos eram sólidas e suficientes a ponto de eles constituírem uma única tribo, partilhando a mesma língua, os mesmos mitos, as mesmas normas e os mesmos valores. Então tá falando aí um pouquinho sobre os povos nômades da pré-história. Bem legal, bem interessante, né, gente? A gente já falou bastante sobre esse homem pré-histórico nas aulas presenciais, então aqui tem algumas questões para vocês.
De acordo com o texto acima, como se davam as relações entre grupo nômades vizinhos? Então, esses grupos nômades, né? Então, a gente sabe que o homem pré-histórico, ele vivia em bandos. Então, tinha um grupo de homens aqui, outro grupo aqui. Eles se relacionavam, eles trocavam ideia uns com os outros, eles competiam. Como que era essa relação, tá? Questão 2. O autor afirma que a cooperação foi uma das marcas importantes do Homo sapiens. Em sua opinião, questão A cooperação entre os humanos continua importante nos dias de hoje? Justifique sua resposta. A gente está passando por um momento de crise, mais uma vez eu vou puxar aí o coronavírus. É importante a gente cooperar, a gente ter atitudes coletivas para o bem da humanidade? Isso é importante? Sua opinião? É, não é? Ou cada ser humano consegue viver sozinho no seu mundinho? Sempre justificar a resposta. Nada de sim e não só. Vamos justificar a resposta, senão eu não vou considerar, tá bom, gente? B. E que percepção você tem a seu respeito? Você se considera uma pessoa que ajuda as outras pessoas? Que coopera com o seu grupo? Tá? Então, seriam essas duas questões. Não tá difícil, tá, gente? Não pode ter preguiça de ler. Essa atividade, essa aula, não ter preguiça de ler, não ter preguiça de assistir o vídeo documentário, tá atento, concentrado no que vocês estão estudando, que vocês estão, né, revendo de matéria e vendo de matéria nova, que tudo se ajeita. Pessoal, quem quiser pesquisar no YouTube sobre os povos do Sambaquis, sobre os povos da Amazônia, originários da Amazônia, sobre a Luzia, né, que foi o primeiro crânio encontrado em Minas Gerais, também pode pesquisar. A ideia também das aulas online é que vocês também sejam autônomos, que vocês sejam donos, assim, da capacidade de compreender o conteúdo, né? Então, eu tive dúvida nesse ponto, eu posso procurar. Mas se não conseguir, claro, a professora tá aqui para ajudar, né, pessoal? Vou adorar conversar com vocês sobre tudo isso. Mas se ainda não conseguiu, se ainda não conseguiu um contato comigo, tá curioso para terminar, para saber mais, pesquisem no YouTube, tem bastante coisa legal, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, a gente encerra aqui mais uma aula, espero que vocês estejam gostando. O que vocês não estiverem gostando, já vai me mandando WhatsApp, já vai me mandando e-mail, pra gente ir acertando. É uma experiência nova para mim, tá dando aula dessa forma, acho que para vocês também, tá recebendo essas aulas dessa forma, então junto a gente vai afinando aí tudo direitinho para que a gente consiga atingir nosso objetivo, que é aprender a história, tá bom? Boa tarde para vocês, um beijão, fica ligado no próximo vídeo que é sobre a próxima aula.